Boa noite a todos. Estamos aqui começando mais um bate-papo das 6. Como o Dr. Dário diz, a quarta da saúde. Um momento através da TV Sim e da Rádio Viva que a gente tem para discutir saúde, discutir diversos temas de saúde, prevenção, alerta à comunidade. Então é um espaço que existe para debater os temas da saúde e para informar sobre os temas da saúde. Então, muito boa noite. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Rodrigo Perrone, ortopedista, Tiago Nidek, que é fisioterapeuta, e aí o tema hoje a ser abordado é a medicina do esporte, lesões, né, dos membros relacionados ao esporte, o processo de reabilitação, né? A gente sabe que hoje em dia cada vez mais o esporte, a atividade física, a medicina e a ciência vem mostrando que a realização de atividades físicas, a realização de fortalecimento muscular é muito importante, né, na manutenção da pressão arterial, na manutenção dos bons índices de colesterol, triglicerídeos, né, uma melhora da qualidade de vida e uma melhora da perspectiva de viver mais e melhor. Né? Contudo, né, a medicina do esporte tem evoluído e muitas alterações do corpo, lesões podem acontecer no decorrer da atividade física. Então nós vamos debater sobre o que é a medicina do esporte, o que é a fisioterapia de reabilitação e também a medicina do esporte em relação ao preparo para a realização de exercícios e também a fisioterapia como um instrumento também de preparo para os atletas, inclusive também para os atletas de fim de semana. Então estamos aqui com o Dr. Rodrigo, com o Tiago, queria que cada um se apresentasse, né, fizesse um resumo de como são suas atividades, o que faz no dia a dia, né, onde trabalha aqui na nossa sociedade, na nossa região, né? Então para o pessoal que está em casa poder se familiarizar com vocês. Boa noite. Boa noite, eu sou o Rodrigo, eu sou médico ortopedista, traumatologista esportivo, né, especialista em joelho. E a gente trabalha, né, tanto na questão de prevenção das lesões, quanto a partir do momento que o paciente tem uma lesão, a partir do momento que o paciente também quer progredir, né, de um hobby para um esporte mais agressivo, mais para a questão de atividades de alto rendimento. Então a gente faz esse preparo, né, para poder o paciente fazer essa mudança de estilo do esporte, né? Então a gente faz desde o início, eu preparo o paciente, se caso também ocorrer alguma lesão, a gente também faz o tratamento dessa lesão, né? Então essa é a parte da medicina esportiva, da ortopedia esportiva, né? Meu nome é Tiago, não parece, mas já tenho 20 anos de formação na fisioterapia, com experiência na área de traumatortopedia também. Atualmente sou efetivo da Prefeitura de Linhares e atuo no Hospital LMC e na Unimed na parte de terapia intensiva. E também sou um desportista amador, vamos dizer assim, que também me preocupo muito com essas condições de preparo, de adaptações e, vamos dizer assim, condicionamento físico para você realizar as atividades do seu dia a dia, como atividades da prática esportiva com mais intensidade, mas com segurança, né, para evitar lesões que impeçam, na verdade, o seu ir e vir no seu trabalho, que te impeçam de fazer atividades que você estaria fazendo no seu dia a dia. Perfeito, muito bom. Rodrigo, a gente sabe que a medicina, né, ela tem evoluído como nunca evoluiu nas últimas décadas, né? O avanço tecnológico, a revolução industrial, a revolução tecnológica que tem acontecido nas últimas décadas também influenciou e influencia a medicina, e a medicina tem se especializado e a medicina tem se ramificado bastante, né? Então, uma das suas especialidades da traumatortopedia é a cirurgia do joelho e também a abordagem aí da medicina de esporte. Isso, e tudo mais. Exatamente. O que você fala pra gente, como é que surgiu essa ramificação da medicina do esporte, o conceito disso e também aí a cirurgia do joelho, o que aborda, o acompanhamento, já focando mais nessa área? A medicina esportiva, né, igual eu tinha comentado, a gente faz o preparo do atleta, a gente acompanha o atleta durante todo o procedimento, né, de habilitação para que ele
né, não se lesione, faça que tenha um treinamento mais avançado, né? E a cirurgia do joelho seria mais a questão de lesões mesmo do joelho, fazer o preparo, fortalecimento muscular, saber identificar onde que o atleta tem, né? Vamos colocar como exemplo uma corrida, né? Às vezes o atleta ele está fazendo uma corrida com um valgo dinâmico que acaba causando lesões ligamentares, né? Às vezes a pisada incorreta também tende a causar tendinites, né? Inflamações no tornozelo, né? No joelho, membro superior, questão de glúteos, né? Então a gente tem que fazer todo esse preparo e também avaliar a corrida do paciente. Muitas vezes a gente pede ele para fazer uma filmagem da corrida, de como ele está fazendo essa corrida, para a gente poder avaliar e adaptar, né, certas lesões que a gente pode prevenir, né, durante todo o procedimento da habilitação do atleta. E qual seria a lesão relacionada, em linhas gerais, né? Depois acho que a gente pode ramificar entre o que é o atleta usual, amador, né? Amador do atleta profissional. Mas em linhas gerais, qual a lesão mais comum, né, do aparelho locomotor ou a lesão ortopédica mais comum que você nota aí na sua prática? Sem dúvida alguma, as tendinites, né, que são as inflamações dos tendões, e o estiramento muscular. Sem dúvida alguma, é o que mais aparece no consultório. Atletas, principalmente de final de semana, que tentam atingir um objetivo, né? Eles colocam na cabeça, eu quero correr 5 km, e tentam correr 5 km sem ter esse preparo. Então eles acabam se lesionando, fazendo estiramento muscular, uma tendinite, sem dúvida alguma, eu acho que é o que mais aparece no consultório. Então sempre lembrar que o nosso corpo tem certo limite e que a gente tem que ir condicionando o nosso corpo para a realização de atividades físicas. Com certeza o estiramento o estiramento e a contratura muscular reflexa ao estiramento é uma das principais causas aí realmente de acompanhamento em consultórios de pessoas ou profissionais que acompanham o aparelho locomotor, seja no meu caso da coluna, no seu caso da ortopedia, em linhas gerais. E Thiago, me conta uma coisa, quando tem um paciente com uma contratura da musculatura, quando foi lá, chutou de mau jeito na pelada do final de semana, ou foi trocar a lâmpada em casa e tirou a coluna do lugar, Rodrigo falou que essa é uma das causas mais comuns, é uma causa que já aconteceu, né? Pronto-socorro, uma das principais causas tirei a coluna do lugar. 70% da população vai passar por um pronto-socorro em algum momento da vida nunca, com dor nas costas ou com uma contratura. Com certeza. Como é que seria aí do ponto de vista da fisioterapia? Né? O doutor Rodrigo vai lá medicar o paciente, vai orientar, vai fazer, toma cuidado, não vai com muita sede ao pote, mas quando ele chega para o profissional de fisioterapia, como é que é essa abordagem lá no consultório, na clínica? Então, a primeira abordagem, na verdade, depende do grau de intensidade da dor de cada paciente. Então, inicialmente, você vai fazer um trabalho, você pede a ele o repouso, que até a parte médica já é pedido esse repouso inicial. Aí o que a gente faz? Tentar trabalhar com analgesia, ganhar flexibilidade, mobilidade, na verdade, né? Que é uma coisa que às vezes a gente não trabalha muito, é uma coisa que é manual, parte de terapia manual. Exige, né, o cuidado individual com aquele paciente. E entender, às vezes, também os desequilíbrios que o corpo dele tem. Que, na verdade, são coisas que é um grande mecanismo que leva a lesões de pessoas que não estão capacitadas, como o doutor Rodrigo acabou de mencionar. A pessoa não sabe que tem um problema. Ele tem desvios que ele vem carregando no decorrer da vida dele. Quando que você vai apresentar o sinal clínico da dor, da lesão na coluna? Travei minha coluna. Quando ele pratica atividade sem o condicionamento ideal. Aí vai chegar pra gente travado, às vezes já vai estar medicado, que às vezes mascara um pouco até a dor. A gente vai ter que descobrir nesse momento inicial o limite do paciente, até onde ele suporta, qual é o grau de flexibilidade, de alongamento, né? E posteriormente a isso nós vamos fazer o quê? Uma estabilização das articulações, a parte proprioceptiva, que é o reconhecimento do cérebro, vamos dizer assim, do que ele tem que ativar de musculatura para aquela articulação poder realizar cada atividade que ele queira realizar. Também, hoje em dia, a gente trabalha muito com o que se fala liberação miofacial.
É uma coisa que está muito assim, efervescente nas academias, nos funcionais, nos crossfits, na atividade de alto rendimento. Muitas vezes tive o cara passando um rolinho nas costas, aquele rolinho ali é bobeira, não. Aquilo ali é como se fosse um relaxamento da tensão que existe na musculatura, em volta da musculatura, que tensiona ela e trava o músculo. Então, às vezes, a pessoa vai praticar atividade, ele está todo travado, encurtado, né? Não realiza o aquecimento ideal, não trabalha a mobilidade, porque isso, na verdade, principalmente os atletas de fim de semana, acham que é uma grande besteira. Eles se acham que não vão machucar, acham que não precisa perder peso, não precisa se alimentar bem, não precisa dormir, né? Então, assim, que pode tomar cervejinha e vou jogar bola e vou jogar como o Neymar, vou jogar como o Messi, entendeu? Então, assim, é o que a gente falou. Essa visão que a mídia traz do efeito do exercício, que a gente exige exercício, a gente pede isso todo dia, né? As pessoas têm que entender que tem limite, né? E você tem um limite que você vai... Que é importante, né? Sem dúvidas. Entender que tem um limite para você evitar essas lesões, entender que você vai ganhando a cada dia, né? Uma dorzinha muscular normal, isso funciona. É um mecanismo do organismo se adaptando à atividade. E com o decorrer do tempo, com a prática disciplinar, isso passa. E você vai exercer com melhor qualidade. Lembrar sempre que a dor é um sinal de alarme do corpo, né? Então, sempre que a gente tiver uma dor excessiva, uma dor que não passa, é sinal de que alguma coisa está errada. Tem que ser um alerta, tem que dar 2 passos para trás e procurar um especialista para poder fazer a avaliação. Deixa eu só ver se eu entendi para passar para o pessoal de casa isso de uma forma mais clara. Então, toda vez que a gente tiver uma contratura, que foi o que o Dr. Rodrigo falou, acho que se eu entendi errado, você pode me corrigir. Acho que a principal coisa que tem que fazer no primeiro momento é liberar essa contratura, é fazer o processo de liberação da musculatura. E a gente tem diversas técnicas para isso, correto? Exatamente. E aí, depois que você tratar essa parte da dor, liberar, fazer analgesia, entrar num processo de estabilização das articulações. Exatamente. Correto? Hoje, na verdade, é comprovado que a massagem pós, né, atividade física é a melhor forma de evitar lesões futuras, né? Então, que existe muita questão da crioterapia, questão de botar gelo, né? Existe liberação miofascial, né? Igual foi explicado, mas a massagem... São diversas técnicas que podem ser usadas, né, para o mesmo fim. Né? Mas o que tem mais evidência mesmo seria a massagem e a liberação miofascial para poder evitar, né, lesões futuras. Beleza, excelente, muito, muito elucidativo. E aí, qual é a diferença, Rodrigo, assim, em linhas gerais, aí a gente está falando do atleta do final de semana, da nossa população em geral, a diferença de um preparo, né, de uma pessoa como a gente, que vai na academia, que gosta de dar corrida, jogar o tênis, né, para o atleta de alta performance, né, e eu emendo ainda mais, né, todo atleta de alto rendimento a gente vê aí, fala assim, equipe multiprofissional, nutrição, psicologia. Como é que seria isso? Primeiro, a diferença de uma coisa para outra e como é que é o acompanhamento aí desse atleta de alto rendimento para as pessoas que querem evoluir, até muita gente de casa que corre, joga bola, quer fazer um triatlon. Como é que seria esse acompanhamento? Tá, antes de falar um pouco sobre isso, eu queria falar sobre os sedentários, né, em relação a iniciar a atividade física. Perfeito, manda né? bala. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que o paciente ele tem que fazer em torno de 150 minutos semanais, né, de atividade física. Então, seria em torno de 30 minutos por dia útil, né, de moderada intensidade, ou 75 minutos de alta intensidade. Só que o paciente tem que entender que a partir do momento que ele é sedentário, ele às vezes não consegue fazer essa atividade de moderada intensidade de um dia para o outro. Então a gente precisa fazer uma progressão, a gente precisa fazer um trabalho em que o paciente tende a iniciar uma atividade de baixa intensidade e a gente vai progredindo essa atividade de acordo com que o paciente consiga chegar nesse nível, né, de 150 minutos. E também a Organização Mundial de Saúde, ela fala que existe um benefício superior em relação a cardiovascular, diabetes, né, doenças degenerativas, se você fizer 300 minutos de atividade moderada ou 150 minutos de atividade de alta intensidade. Então, esse preparo, né, também é feito desde o início,
forma gradativa. Não adianta a gente pegar um idoso sedentário e falar com ele que ele precisa correr 30 minutos por dia. Ele não vai conseguir correr. Ele vai sentir dor muscular, vai sentir dor articular e ele vai acabar abandonando a atividade. E dessa mesma forma, né, a gente evolui o paciente que faz uma atividade de hobby, né, para atividade profissional. Então, a partir do momento que o paciente ele consegue já fazer uma atividade de moderada intensidade, ele quer evoluir para uma atividade profissional, aí a gente indica já a questão nutricional, né, suplementação esportiva, né, a gente faz um preparo tanto cardiovascular, um preparo respiratório, é uma equipe multidisciplinar, né, tanto com os fisioterapeutas, cardiologistas, pneumologistas, a gente precisa avaliar a questão, né, em geral do paciente para que ele tenha um desenvolvimento da melhor forma possível e evitando com certeza lesões, né? Então a gente também não pode jogar ele para, já vai correr uma maratona. Não, a gente vai de forma gradual, né, fazendo essa evolução do paciente. Perfeito, excelente. Bom, acho que esse primeiro bloco bastante elucidativo, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta nessa discussão, né, sobre medicina esportiva, lesões, prevenção relacionadas às atividades físicas. Até logo. Estamos de volta no segundo bloco da Quarta da Saúde, no Bate-Papo das 6, onde hoje a gente recebe o Dr. Rodrigo Perrone, ortopedista, médico do esporte, especialista em joelho, Thiago Nidek, fisioterapeuta, né? Estamos aqui hoje no primeiro bloco discutindo, né, sobre lesões relacionadas ao esporte, o que é medicina do esporte, como deve ser o escalonamento dos exercícios, né? Um primeiro bloco bastante produtivo, com bastante informação para a comunidade. E aproveitar aqui hoje, né, que o Dr. Rodrigo é um especialista em joelho, e perguntar para ele, relacionado, né, um dos esportes mais praticados, a paixão nacional, é o futebol. Então sempre tem aquela pelada do final de semana, que o pessoal acorda cedo, ou no sábado de manhã, ou no domingo, enfim. Qual é a lesão mais comum, né, de joelho, Rodrigo, relacionado ao futebol? E conta pra gente que lesão é essa, como é que trata? Eu acho que uma das lesões mais comuns, né, do futebol seria, que a gente vê muito no pronto-socorro, em grande parte cirúrgica, é a lesão do cruzado anterior, né? O paciente, ele, durante o futebol, geralmente ele tende a fazer uma rotação sobre o próprio corpo, né, sobre o joelho, e isso força e faz um estiramento ou até uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior. E o paciente chega no hospital, né, com aquele derrame articular, com o joelho bem inchado, com dor, né, muitas vezes pisando em falso, o joelho falseando, e a maioria dos casos são cirúrgicos. Casos não cirúrgicos são geralmente pacientes, né, sedentários que não querem operar o joelho, mas a maioria dos casos são pacientes jovens que gostam de jogar futebol, querem voltar a praticar atividade, então a gente tende a ser bem tendencioso a operar esses pacientes, né? Só que muitas vezes a gente não consegue operar esse paciente de forma aguda, no dia que ele machuca, até pelo bloqueio articular, pelo sangramento que tem no joelho, né? Ele tem uma inibição da musculatura, e isso tudo é um trabalho feito junto com o fisioterapeuta para poder ganhar, né, a amplitude de movimento, retornar a musculatura de forma gradual, e que a gente consiga fazer a cirurgia para ele ter menos sequelas possíveis em relação a isso, né? Eu acho que ele pode explicar um pouquinho sobre a questão pré-operatória, né, na fisioterapia. Isso, Rodrigo. Quando a gente recebe esse tipo de paciente, né, a gente faz o propósito inicial é a redução desse derrame articular, redução da dor, né? A gente faz a drenagem desse derrame, a parte de analgesia também. E quando a gente chega com um padrão de amplitude de movimento já mais próximo do ideal, mais próximo do normal, a gente consegue até iniciar a parte de fortalecimento de musculatura, né, periarticular, que vamos precisar no pós-operatório imediato, no pós-operatório tardio, e faz a parte proprioceptiva do reconhecimento do movimento ideal.
Que às vezes a pessoa perde a percepção do movimento, né? E perde a ativação muscular porque ele não tá, o cérebro do paciente não entende mais como é o movimento correto. Ele fica se protegendo o tempo todo. Então ele fica um paciente claudicante, vamos dizer, porque ele fica mancando, com medo de se movimentar. E com esse balanço que tem da frouxidão ligamentar, ele se bloqueia ainda mais. E muitas vezes a gente vê esses pacientes colocando aquele tensor, né? Que uma coisa que falseia a ideia de segurança, na verdade, mas que ele maqueia a articulação. Então eu acho que às vezes até piora inibindo mais a musculatura. Exatamente. Né? Aí ele fica com a musculatura frágil, vai para a cirurgia, aí depois é outra história no pós-cirúrgico, né, Rodrigo? Sim. Hoje, né, em relação à cirurgia, nossas técnicas já estão... Cada dia a gente avança mais nas técnicas, né? Uma cirurgia minimamente invasiva, em que a gente retira um enxerto, né, de um tendão muscular e reconstrói esse ligamento cruzado anterior, né? Muitas vezes no pós-operatório, na verdade a maioria dos pacientes, eles têm uma hipotrofia muscular, tem uma atrofia da musculatura do quadríceps. Isso vem de uma própria resposta, de um medo do paciente e uma resposta artrogênica, né, a inibição artrogênica da musculatura. E isso precisa ser muito trabalhado na fisioterapia, precisa realmente tirar esse medo do paciente de pisar. O paciente muitas vezes tem medo de jogar bola, eles falam, não, nunca mais eu vou jogar bola, mas quando ele percebe que ele está evoluindo na fisioterapia, que ele já está no final, né, da fisioterapia, ele já está doido para jogar bola de novo, né? Então... É o esporte, igual o Dr. Ângelo falou, que é paixão aí dos brasileiros e eles não conseguem ficar sem, né? Futebol é paixão nacional e o joelho, né, Rodrigo, Thiago, é meio que assim, até um tabu, né? Então é até bom a gente explicar, né, e tentar traduzir para as pessoas, porque assim, as pessoas acham que lesou o joelho, nunca mais vai poder fazer atividade física. Então, essa pergunta ela veio nesse sentido, de desmistificar a cirurgia do joelho, desmistificar porque a ideia é o seguinte, né? Eu sempre falo no consultório com os pacientes, se você tem um problema, né, eu acho que a gente sempre deve procurar um bom profissional, um profissional de confiança, um profissional que seja ético, honesto, né, e acreditar no profissional, porque hoje em dia tem muitas alternativas, a tecnologia avançou muito, como você falou, a maioria das cirurgias de joelhos são feitas por vídeo, né, que é a técnica Sim. de artroscopia, né, e esse processo de reabilitação que o Thiago falou é um processo fundamental, porque eles dois falaram na questão da propriocepção. O que é a propriocepção? É a capacidade do nosso sistema nervoso interpretar e dar a resposta do que está acontecendo na articulação. Sim, se através do sistema de sensibilidade do corpo, né, a gente não consegue entender o que está acontecendo na articulação, a gente não vai colocar a força necessária, né, Thiago? Então esse processo de reabilitação, para perder o medo, para voltar a fazer atividade, é fundamental. Também não adianta fazer a cirurgia e não fazer a reabilitação adequada. Então a gente falou aí de uma lesão do futebol, uma lesão que é muitas vezes ocasionada pelo futebol, e uma dos esportes que também está muito na moda, vamos dizer assim, e que a gente vê as pessoas praticando, né? É um esporte que é tranquilo, porque você faz sozinho, que é botar o seu tênis e correr, né? Uhum. Então, assim, a gente sabe que também, como vocês falaram no primeiro bloco, né, não adianta colocar o tênis e correr sem orientação ou até mesmo não fazer de forma progressiva. Então eu vejo muito, eu mesmo já tive, né, e já vejo muita gente falar na canelite, né, ou até a fratura por estresse de tíbia, enfim. É uma das lesões também que, se você não tomar cuidado, pode acontecer. O que você conta sobre isso aí? Mas para dar um alerta também para o pessoal da corrida, né, que é uma lesão que, além das contraturas, do estiramento, também pode acontecer. A canelite em si, né, é uma inflamação, ela ocorre pelo uso excessivo, né, da musculatura ali da perna, e você tende a inflamar essa musculatura e também depende muito em questão do tênis que você utiliza, do local onde você está correndo, se o chão, né, é em asfalto, se é em areia, se é em grama, né? Então, quanto mais duro, né, o local da corrida, maior a chance de você adquirir essa canelite, né, pelo próprio impacto, né, da corrida no chão.
E tudo isso também envolve aquilo que a gente conversou antes, né? Do preparo do paciente para fazer a atividade física. Muitas vezes eles vão tentar fazer uma atividade, eles veem um amigo correndo 5 km, eles querem competir entre eles e tendem a iniciar o esporte já tentando alcançar um objetivo que, na verdade, o corpo dele não está preparado para isso, né? Então, isso é muito frequente acontecer. E a canelite em si, né, o tratamento principal é a reeducação, né, da corrida e o tratamento fisioterápico. Exato. Né, Aí além da fisioterapia, né, que a gente faz processo de reabilitação, dessa redução da inflamação, desse reconhecimento até a correção da passada, na verdade, né? Hoje tem as baropodometria, onde se avalia a descarga de peso que a pessoa realiza, faz o reequilíbrio, às vezes até o problema às vezes não está lá no pé, às vezes está no quadril. Foi até que eu comentei, que às vezes a gente pede para filmar ele correndo, exatamente, ou pede para ele correr para poder a gente ver o e você tipo, tem né, da pisada. Faz essa correção, exatamente, junto com toda a equipe. E incluo também os educadores físicos, né? Que são pessoas assim, indispensáveis principalmente nesse reconhecimento da corrida certa, a carga de exercício. Eu falo, como a gente estava comentando, que na verdade o planilhamento do treino, que é você ter uma planilha de graduação, de evolução, é o que mais dá resultado. É onde a gente mais vê as pessoas estando felizes, correndo com prazer, correndo sem lesão, né? Hoje tem os tênis, que também era uma coisa que era um mito. Tênis pronado, tênis supinado, tênis neutro. Hoje, se você for ver os tênis, quando você for comprar, praticamente 100% é neutro. Então, assim, eu já corri também uma época, então, assim, a gente vê que a passada de cada um, óbvio, é individualizada. Só que realmente existe tênis mais macio, mais baixo, mais nem pronado, mais direcionando para o antepé, placas de carbono. É muita tecnologia hoje nos tênis, muita. E muitas vezes os tênis também, eles próprios absorvem também a correção da sua passada, né? É o que eles fazem, exatamente isso, Ângelo, exatamente isso. A entressola, né, eles tendem a mudar o material exatamente para o tipo de corrida e o local que você faz a corrida. Né? É isso aí, o que você falou. Então tem tênis para você correr 10 km, para você correr 5. Tem tênis para você estar pesado. Quando você vai emagrecendo, vai se acostumando com a corrida, você vai pegando tênis com maior tecnologia, que você tem a musculatura mais preparada, que você não vai gerar lesão. Mas realmente, no início, não é fácil, cansa, tem as tendinites, que são as fascite plantares, a canelite, tem a síndrome do trato iliotibial, que é a tensão lateral, de tanto que o joelho flexiona e estende na corrida. Faz o atrito ali, né, da banda. Da banda já aconteceu comigo já. Aí, tá vendo? Aí você tem que parar. É impressionante, você tá sentindo a dor, você começa a andar, para. Vai tentar correr, dói de novo. Então é uma coisa que você tem que ir readaptando. E fazendo essas mobilidades, liberações, que com certeza na frente vai conseguir correr o que quiser. Acho que o exercício bem feito, seguindo sua capacidade, né, individual, né? O exercício é individualizado. Não adianta a gente colocar um grupo inteiro fazendo o mesmo tipo de exercício, sendo que eles não são as mesmas pessoas, né? Acho que cada um tem que ter um treinamento individual, tem que ter uma evolução individual. Nem todo mundo evolui da mesma velocidade, né? Então, tudo isso tem que ser olhado, tem que ser visto no paciente antes de indicar um exercício e antes de evoluir o treino, né? Até de um atleta de final de semana para um atleta profissional. Muitas vezes a gente vê que o exercício, o paciente não vai chegar a ser profissional, ele também não quer ser profissional, ele quer só um esporte de final de semana mesmo. Então a gente fica, né, naquele treinamento mais básico, evitando lesões, né, sem precisar forçar o organismo dele a fazer uma coisa que ele não quer também, né? Um treinamento saudável. Um treinamento saudável. E nunca é demais lembrar também, né, que no decorrer até um adendo também, acho que para enriquecer o debate, em relação à prática de exercício, né, já que o tema hoje é esse,
que hoje em dia a gente vive na sociedade uma epidemia, né? Você vê no seu consultório, você vê lá na reabilitação, na fisioterapia, não tenho dúvida. A gente vive uma epidemia de ansiedade, de estresse, né? E a gente sabe que a ansiedade, o estresse gera hipertensão, estresse, ansiedade, tabagismo, tudo isso são fatores de risco para as principais causas de problemas de saúde, são as doenças vasculares, né, o diabetes, enfim. Então, o esporte, né, então fica sempre a mensagem, né, a mensagem para a sociedade de que o esporte, as atividades físicas previnem, né, as doenças, mas também dentro desse conceito que a gente estava falando, do futebol, da corrida, da prática de exercício, ajuda a liberar serotonina, endorfina, ajuda a melhorar a sua performance no trabalho, ajuda a diminuir a ansiedade, a relação interpessoal. Qualidade do sono. Qualidade do sono. Então, a medicina hoje, ela tem, né, pessoal, seguido para essa linha, né? Eu acho que o esporte hoje, ele é um dos principais tratamentos para dor, né? Paciente com dores crônicas, né? A gente indica o esporte exatamente para isso. Né, existe essa liberação de endorfinas, questão de bem-estar mental, né, curando também depressão, né, ajudando nos estímulos depressivos. E essas atividades, principalmente atividades em grupo, né, ajudam ainda mais, porque socializa o paciente, né, fazendo com que ele se sinta mais feliz, mais à vontade a fazer a atividade. Né? Então, é muito bom para a atividade mental do paciente também, né? Igual você estava comentando. Perfeito. Então, se você, né, tem algum problema de depressão, angústia, tristeza, né, se você, na medida do que for possível, do que você conseguir, lembre-se sempre da atividade física, de colocar na sua rotina. Isso é muito importante, tenho certeza que pode ajudar muito. Né? Queria chamar aí, né, o próximo intervalo e na volta a gente volta com o próximo bloco e último bloco do programa, né, discutindo com o Rodrigo e com o Thiago, né, temas de saúde do esporte, né? Voltamos com o terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, a quarta da saúde, aqui na TV Sim. Recebemos hoje Rodrigo Perrone, ortopedista, Thiago Nidek, fisioterapeuta, num papo muito produtivo sobre medicina do esporte, lesões ortopédicas, reabilitação e um dos temas mais importantes da nossa sociedade nas últimas décadas, né, que mobilizou a nossa sociedade, nos uniu, gerou polêmica, foi a pandemia. E dentro da pandemia a gente sabe que muitos idosos tiveram que ficar reclusos em casa, né, sem a prática das suas atividades físicas regulares. Né? A gente sabe que tem muitos idosos que praticam atividades físicas de caminhada em grupo para socialização, como a gente falava no bloco anterior. E eu queria saber de vocês, né, o que vocês pensam disso, qual foi a consequência, né, desse afastamento dos idosos da sociedade, desse período sem exercícios, como é que vocês notam isso aí na medicina do esporte e na medicina em geral e na fisioterapia? Sim, sem dúvida alguma a pandemia foi muito degradante, né, para os idosos. Eu tenho recebido muitos idosos, né, na época, né, logo após a pandemia, recebi muitos idosos com muitas dores articulares, né, o idoso, ele tende a perder massa muscular muito fácil, né, então a pandemia, ele parando de fazer suas atividades, ele ficou muito tempo em casa e acabou não fazendo o trabalho muscular que ele faria se não tivesse na pandemia. E isso acaba gerando uma doença chamada sarcopenia, né, que é a perda de massa muscular de forma avançada. E essa massa muscular, ela, querendo ou não, ela é transformada em gordura, né, e a gordura ela gera um estresse oxidativo que também causa dores articulares, dores no corpo. Né? Muitos idosos, né, questão de saúde mental, acabaram desenvolvendo dores por fibromialgia, dores neuromusculares, né? Então, é uma doença que realmente aumentou muito após a pandemia e após a pandemia, esses idosos também continuaram sofrendo, porque eles ficaram com medo de sair na rua,
de ter quedas na rua, né, diminuir a propriocepção, que é o entendimento do corpo no local. Então eles têm medo de sair na rua, até mesmo de ir para o médico eles têm medo, né? Então foi uma doença que progrediu muito após a pandemia, né? E acredito que, né, nas clínicas de fisioterapia isso tem mostrado muito, e até mesmo a fisioterapia dentro de casa, né? Porque o idoso ele ficou com medo mesmo de sair de casa, pela própria dor, né? E pelo medo de se locomover e ter uma queda na rua, de cair pela falta de força muscular, né? Lembrar sempre em relação ao que você está falando, que o fortalecimento muscular é completamente ligado à propriocepção, e lembrar, né, que uma das principais causas de complicações e até morte em idoso é queda. Queda, né? sem dúvida. Então temos que sempre estar ligado nisso, né, para prevenir, porque as quedas nos idosos podem acarretar uma fratura de fêmur, uma fratura de colo de fêmur, uma fratura de osso longo, úmero, enfim, e ir complicando, né, e acabar com um desfecho ruim, né? Você ia falar alguma coisa importante? Não, exatamente. É o que, como vocês falaram, que a gente vê muito. Na verdade, a fisioterapia domiciliar, pelo meu ponto de vista, a gente tem um papel muito importante na transição dessa pessoa idosa na volta ao convívio social. É quando você vai iniciar um trabalho dentro de casa, mostrando para ele que ele é capaz, que ele consegue fazer as atividades como fazia antigamente. Você vai dar confiança a ele para entender que a perda de equilíbrio é pela perda de força. As pessoas, estou fraco, estou desequilibrado, mas são duas coisas que andam juntas o tempo inteiro. A pessoa não vai ter equilíbrio às vezes por falta de força, pela sarcopenia, né, por essa perda de noção espacial, pela perda do convívio social. Em casa, ele cria um ambiente onde ele sabe onde está tudo. Quando ele sabe o portão da casa dele para a rua, é calçada esburacada, é obstáculo, é gente passando do lado. E ele realmente criou uma fobia social, que foi implantada realmente porque foi necessário durante o Covid, né? E que hoje a gente faz essa transição. Então, no meu caso, quando eu chego e vejo que o paciente tem capacidade, eu oriento ele. Você gosta de quê? Tem muita atividade para se fazer hoje. Você pode ser encaminhado para um pilates, para uma academia, para uma dança, para uma atividade de pintura, para uma atividade de hidroterapia ou hidroginástica, que você vai levar esse convívio social, a um passeio social com a família, com o filho, para um restaurante, para uma viagem em família. Então, acho que isso tudo é importante para o idoso, para ele entender que ele tem uma importância também na sociedade, que ele participa da sociedade. Então, quando ele se torna uma pessoa com medo de sair, ele vai ficar preso à televisão apenas, aos que ficam, porque outros nem ficam vendo televisão. Então, isso vai levar a problemas, inclusive neurológicos no futuro, que pode levar síndromes, né? Como provavelmente o Alzheimer, que é por falta de uso da atividade mental, né? Cognitiva. Síndromes depressivas, né? Exatamente, síndromes depressivas. Ele não tem a convivência social que deveria ter, não tem a atividade mental, né? Não pratica atividades nem com... A relação é completa, né? E muitas famílias também não atuam diretamente no idoso, né? Acha que ele está bem dentro de casa, mas na verdade ele está sofrendo ali. Por isso que as terapias em grupos, né? Grupos da terceira idade, grupos de caminhada, né? Em relação às atividades sociais, né? De sensação de pertencimento, né? Além do núcleo familiar, são muito importantes na terceira idade, são muito importantes na melhor idade, né? Porque criam autoconfiança, criam felicidade e induzem também o ânimo para a atividade física. Então, do ponto de vista da família, da reabilitação, mas também essa visão da parte social, né, que é necessário para a gente colocar, né, trazer o idoso para junto da cena. Né? Muito importante, acho que essa abordagem aí, esse olhar, né, para quem já esteve, já cuidou da gente, já gerou aí a sociedade, é muito importante, né? Eu acho que a gente poderia falar de muitas e muitas coisas aqui hoje ainda, né? O papo tá excelente, mas aí eu vou ter que
escolher rapidinho aí um tema final, curto, né? Porque o tema é curto, a gente poderia ficar. Mas fala pra gente um pouquinho, aqui em Linhares tem muito tenista, né? Fala um pouquinho rapidamente pra gente fechar antes das considerações finais. O que é a epicondilite, né? Que é essa dor no cotovelo, né? Que dá do pessoal do tênis. Conta aí pra gente. A famosa epicondilite lateral, né? Então, a epicondilite lateral, ela muitas vezes é causada pelo excesso de uso, né? Pelo peso da raquete e pela própria vibração da raquete quando ela recebe o impacto da bolinha. Então, por isso que o ideal é utilizar raquetes, né, mais leves, né? Então, existem vários materiais que compõem essa raquete, né? A própria corda, né, também tem função nessa questão de vibração da raquete, e o antivibrador, que muita gente acha que é só para dar um impacto na bolinha, mas ele também protege a epicondilite lateral. Diminui, né, a vibração da raquete, a vibração da raquete, menos carga pro cotovelo. Exatamente. Então tudo isso está interligado. A gente acha que a epicondilite lateral é só por causa do jogo, mas não, tem toda a tecnologia envolvida, outra coisa que causa além do tênis, aí seria lesão se fosse repetitiva, lesões repetitivas, pessoas que pegam muito peso com a mão pronada, né? Entendi. E, Thiago, além alguma coisa a mais além desse princípio de primeiro analgesia, né, compressa, TENS, enfim, algo a mais no processo de reabilitação desse caso específico? Eu falo que esse processo de eletroterapia é um processo que tem que vir adjunto ao fortalecimento. São pessoas novas, pessoas totalmente sadias do corpo em geral, né? Praticam atividade física, elas não querem parar, é o princípio de tudo, que tem que parar, mas não quer parar. Então eu acho que tem que usar a analgesia como um recurso apenas, mas fortalecer o tempo todo, pronadores, supinadores, flexores de braço, extensores de braço, porque ele não vai parar. Então, assim, quer dizer, a maioria não para. Ele pode falar que vai parar com uma dor muito aguda. Então você tem que fazer um tratamento adjunto. Se ele para de fazer atividade e sem fortalecer, lá na frente vai demorar mais a voltar, vai voltar mais fraco, vai lesar de novo. E geralmente só procura ajuda quando chega no fim quando não está aguentando, né, mais, é isso, né? Aí. E que é uma coisa que ele já sente há meses, ele quer um resultado de 2 dias, então não dá. Né, uma doença que ele... E também tem o processo de inflamação crônica, né? Se você está assim, aquilo que a gente falou, a dor que não passa é um sinal de que tem alguma coisa errada. Sim. Se você continua praticando exercício, não procura auxílio, vai ficar mais difícil tratar no futuro. É o que eu falo para os pacientes, né? Uma dor de 1 mês, eu não vou conseguir tratar em 1 dia. Geralmente uma dor de 1 mês, vamos colocar que eu vou demorar em torno de 1 mês para tratar, né? Uma dor crônica é tratado de forma crônica, né? Não é uma... Me dá um tempo. Me dá um tempo, né? Para ajudar. Bom, pessoal, é o que eu falei. A gente poderia ficar aqui a noite toda discutindo medicina do esporte, quais são as lesões principais. Eu acho que essa quarta da saúde, né, como o Dr. Dário que sempre apresenta, o Dr. João que sempre está aqui também, eu acho que é um espaço para a gente poder discutir temas de saúde. É um espaço importante, é um espaço de auxílio à comunidade em relação à saúde. Informação é muito importante. Hoje em dia a gente tem bastante canais de informações, mas informações... Quanto mais, melhor. Então, uma honra estar aqui com vocês. Eu agradeço as informações, aprendi muito com vocês. Acho que a gente conseguiu passar alguns temas relevantes aí no programa, né? Algumas visões que são relevantes. E eu acho que a mensagem final que fica é, né, praticar esporte é muito importante para prevenir doenças, é importante para os jovens, né, é importante para as crianças, para os idosos, né? Se tiver algum problema de dor, procure ajuda, né? Exato. E lembrar sempre que a gente também não deve começar também a todo gás, né? Porque a gente pode se lesionar, então vamos paulatinamente. Se tiver dúvida, procure um especialista, né? E é isso, né? A atividade física é muito importante para a prevenção da doença. Hoje em dia a gente sabe que a medicina não é só ir lá e tomar uma pílula quando você está doente. A gente tem várias coisas que você pode fazer no decorrer da sua vida para que quando chegar, né? Quando você chegar na melhor idade, você possa estar com menos doença, ter agregado menos problema e viver, né, com uma qualidade de vida melhor. Acho que essa é a mensagem que fica. Uma boa noite, a gente agradece a audiência, agradece a companhia de vocês e na próxima quarta, às 6 da tarde, novamente um bate-papo das 6, a quarta da saúde, com outro tema de relevância na saúde. Um abraço e boa noite.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Visualizar seus exames de imagem online é rápido, seguro e te poupa tempo. Com a Uniscan Linhares é assim, cada vez mais fácil acessar seus exames. Além de não precisar guardar papéis em excesso, você conta com maior nitidez e resolução nas imagens e é super prático na hora de mostrar ao seu médico. Quer visualizar os resultados dos seus exames online? Acesse nosso site uniscan.com.br. Tá na mão Uniscan, seus resultados de exames na palma da sua mão.